Olá, hoje nós vamos para o capítulo 20 do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico é um livro de sabedoria, um livro da literatura sapiencial que nos ajuda a entender e a compreender tudo aquilo que foi revelado. É muito interessante, muito importante que a gente possa ler o livro do Eclesiástico, lembrando que o autor ele usava de muita informação relevante de coisas do dia a dia para nos passar essa sabedoria. Então são muitas coisas práticas do dia a dia. Esse capítulo 20, ele é um conjunto de conselhos em forma de provérbios, né, relativo a algumas coisas que até nós já vimos. Uma primeira parte de como a gente deve repreender o outro, né, ainda seguindo aquela informação sobre a correção fraterna, né? O momento que se deve falar, o momento que se deve calar, né? A questão da língua, como é importante a língua, e sobre a mentira. Então você vai perceber que esse capítulo 20 é um conjunto de máximas, né? Um conjunto de máximas, de ditados em relação a essas coisas. Como que eu vou repreender o meu irmão? Que hora que eu devo calar, que hora que eu devo falar, o perigo da língua, né? E também sobre a mentira. Você vai ver que interessante. Vamos lá. Eu quero que você dê um like no vídeo, quero que você se inscreva no canal. Obrigado por já ter se inscrito. Chame mais alguém para se inscrever. Me ajude isso, me ajude dessa forma. Chama mais gente para se inscrever no canal. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. O capítulo é o capítulo 20. Perceba que é o capítulo que tem vários provérbios, várias máximas que nos ajudam que ajudam as pessoas a instruir o outro, a passar a sabedoria. Quanto melhor é admoestar que irritar-se, não impedir de falar aquele que quer confessar a sua falta. Como o eunuco que anseia por violentar uma donzela, assim é o que por violência faz um julgamento iníquo. Como é bom que o corrigido manifeste o seu arrependimento, pois assim se evita um pecado voluntário. Há quem se cale e é considerado sábio, e quem se torne odioso pela intemperança no falar. Há quem se cale por não saber falar, e há quem se cale porque reconhece quando é tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano e imprudente não espera ocasião. Aquele que se expande em palavras prejudica-se a si mesmo. Quem se permite todo desregramento torna-se odioso. Para o homem desprovido de instrução, há proveito na infelicidade, mas há certas descobertas que lhe acarretam a ruína. Há dom que não é útil e há dom que é duplamente recompensado. Há quem ache sua perda na própria glória e há quem levantará a cabeça após uma humilhação. Há quem compre muito por pouco por um preço módico, mas que, de fato, paga pelo cétuplo do seu valor. O sábio torna-se amável por suas palavras, enquanto que os encantos do insensato desaparecem. O donativo do insensato não te trará proveito, pois ele te fixa com 7 olhos. Ele dá pouco e censura muitas vezes. Quando abre a sua boca, é como uma fogueira. Há quem empresta hoje e amanhã o reclama. Tal homem é odioso. O insensato não tem amigos, e pelo bem que faz, não será bem acatado. Porque os que comem o seu pão têm línguas falsas. Quantas e quantas vezes não zombarão dele? Pois não agiu com bom senso, distribuindo o que devia guardar e o que não devia guardar. A queda de uma língua mentirosa é como uma queda na laje. Assim, a ruína dos maus virá de repente. Um homem desagradável é como uma história ruim, que se acha continuamente na boca das pessoas mal-educadas. Será mal recebida a máxima que sair da boca do insensato, pois
pois que ele a diz fora do tempo. Há quem se abstenha de pecar por falta de meios, mas ressente o aguilhão do pecado até em seu repouso. Há quem perca a sua alma por causa do respeito humano, perde-a cedendo a uma pessoa imprudente, perde-se por atender demasiadamente uma pessoa. Há quem, por falsa vergonha, faça uma promessa a um amigo e dele se faça gratuitamente um inimigo. Agora sobre a mentira. A mentira é no homem uma vergonhosa mancha. Não deixa os lábios das pessoas mal educadas. Mais vale um ladrão do que um mentiroso contumaz, mas ambos terão a ruína como partilha. O comportamento dos mentirosos é aviltante, sua vergonha jamais o abandonará. Sobre sabedoria agora. O sábio atrai a si a estima por suas palavras. O homem prudente agradará aos poderosos. Quem cultiva sua terra colherá montes de frutos. Quem cultiva justiça será ele próprio elevado. Quem agrada aos poderosos fugirá da iniquidade. Os presentes e as dádivas cegam os olhos dos juízes. São em sua boca como um freio que os torna mudos e os impede de castigar. Sabedoria escondida é tesouro invisível. Para que serve uma e outro? Mais vale aquele que dissimula sua incipiência do que aquele que esconde a sua sabedoria. Muito bem, o que temos nesse capítulo? Nós temos nesse capítulo uma literatura muito parecida com aquela que nós já conhecemos em Provérbios. Um conjunto de máximas, um conjunto de provérbios, um conjunto de ditos, né, de expressões que passam uma determinada sabedoria. O texto do capítulo 20, ele começa ainda como uma consequência daquele capítulo anterior sobre a correção fraterna. E explica como que a gente deve repreender o nosso irmão. Logo depois fala da importância do calar-se e deixa muito claro que o tolo é aquele que fala muito. Geralmente o tolo é o que fala muito. O sábio, ele é mais calado, ele silencia mais. Isso é uma verdade constatável. A pessoa que fala, ela geralmente não é uma pessoa sábia. Talvez até o falar muito quer esconder a sua falta de sabedoria. Agora o sábio não. O sábio, ele sempre faz mais silêncio do que fala. Sempre escuta. Então, o calar e o falar. Outra coisa que este capítulo chama atenção é o perigo da língua. Coisas que depois nós vamos ver nos evangelhos e também depois nós vamos ver principalmente em Tiago, na carta de Tiago. É interessante lembrar que a língua tem um poder muito grande de construir, né, de edificar, né? Justamente a sabedoria nos é passada pela língua, mas ela tem um poder muito grande de destruir. E aí eu lembro uma coisa muito importante. Muitos filósofos se detiveram nessa questão da língua. Nem é uma só questão religiosa. Não é só a Bíblia que fala do perigo da língua. Os filósofos também falavam deste perigo, né, da língua. E aqui a gente tem uma influência aqui, né, dos filósofos também. Lembrando que nós temos aqui nessa época que foi escrito, 180 a.C., nós temos aí também escrito dentro de uma cultura muito helênica, nós temos uma influência muito grande dos filósofos aqui, Então é interessante lembrar isso aqui, interessante. Vamos lá, gente. E também o texto termina falando sobre a mentira, porque a mentira talvez seja de todas as artimanhas do ser humano, a pior delas. Muito bem, vamos lá. Só para a gente dar uma passada, tem alguns provérbios aqui que ficou um pouquinho difícil de entender por causa da tradução. Eu vou tentar explicar para você. Vamos lá. Versículo 1
né? Ó, quanto melhor é admoestar-se que irritar-se, não impedir de falar aquele que quer confessar a sua falta. Lembramos aqui que este primeiro momento é uma retomada do tema da correção fraterna. O capítulo 19 trouxe para a gente muita coisa sobre a correção fraterna. Aqui nós temos uma retomada da correção fraterna. Preste atenção agora no versículo 2 e 3. Como o eunuco que anseia por violentar uma donzela, assim é o que por violência faz um julgamento iníquo. Essa figura do eunuco que quer estuprar a donzela, que quer estuprar e violentar uma mulher, é muito forte. A Bíblia usa justamente para nos lembrar como é grave quando uma pessoa, por violência, faz um julgamento que não é certo, né? E aqui há uma verdade muito grande que o texto quer passar para a gente. É inútil querer, por violência, impor a justiça. Tem pessoas que, às vezes, veem a justiça e querem impor a justiça e, às vezes, usam de violência para impor a justiça. Não é certo, não é certo. A justiça, ela não se coaduna com a violência. Então, quando você vai imprimir, né, um pensamento justo, a justiça, isso não só pode ser feito com violência, né? Por quê? Porque você vê, às vezes você querendo o bem, eu quero que a justiça aconteça. Você violenta alguém para que a justiça aconteça, você acaba fazendo outro mal, né? Vamos lá então, versículo 6. Há quem se cale por não saber falar, e há quem se cale porque reconhece quando é tempo de falar. Logo, o silêncio não é prova de sabedoria. Eu tinha falado para você que geralmente o sábio, ele fica mais calado, mas aqui no versículo 6 a gente vê uma coisa. Nem sempre o silêncio, ele é prova de sabedoria, porque o silêncio pode também ocultar uma burrice, ou o silêncio pode às vezes deixar com que aconteça uma injustiça. Então nem sempre o silêncio é prova de sabedoria, né? É isso que esse versículo quer falar. Versículo 9. Para o homem desprovido de instrução, há proveito na infelicidade, mas há certas descobertas que lhe acarretam a ruína. Difícil de entender? Não. O que significa isso? A desgraça, às vezes, traz algum benefício. Sabe aquele negócio que a gente fala assim? Há males que vêm para bem? É isso aqui, né? A desgraça, às vezes, traz algum benefício. Ao passo que a boa sorte, aquela coisa boa que aconteceu, também pode trazer coisa ruim. Então tem que ter muito cuidado, né? Olha aqui, para o homem desprovido de instrução, quem não é sábio, há proveito na infelicidade. Ou seja, há males que vêm para bem. E há certas descobertas que lhe acarreta ruína. Ou seja, coisas ruins podem trazer coisas boas. E nem sempre coisas boas podem trazer somente coisas boas. Tá? Vamos lá no versículo 11, que tem uma coisa muito interessante. Há quem ache a sua perda na própria glória. Opa, eu acho minha perda na própria glória. E há quem levanta a cabeça na humilhação. E há quem encontre a glória na humilhação. Isso é um paradoxo? Sim, é o chamado paradoxo de Lucas, capítulo 1, versículo 52. O paradoxo de Lucas, quando você lê o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 52, você lê o Magnífica, e o Magnífica falou assim: derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. É um paradoxo. Tira o poderoso do trono e eleva os humildes, né? É mais ou menos isso que esse versículo quer falar. Tem pessoas que acham a sua perda na glória, pessoas que encontraram a glória, mas se perderam. E tem pessoas que, depois da humilhação, são elevados, né? Versículo 14, importante aqui, o donativo do insensato não te trará proveito, pois ele te fixa com 7 horas. A pessoa que dá alguma coisa com mesquinharia, né?
Ninguém tira proveito daquilo, porque ele coloca 7 olhos naquilo. 7 olhos naquilo. Ou seja, 7 olhos significa que ele fica esperando retribuição, fica com um olhão lá, sabe? Botando olho, não é olho gordo, não é olho gordo, mas assim, geralmente uma pessoa que dá, assim, sem vontade, que doa, esperando alguma retribuição, vou te falar uma coisa, ele não tira proveito nada disso. Por exemplo, a pessoa faz uma doação. Mas eu fiz essa doação querendo alguma retribuição disso. Ele nunca vai tirar proveito daquilo que ele fez. Porque quando a pessoa dá generosamente, a alegria dele ter dado é dele não ter nada de volta, de troca. Mas a pessoa que, de repente, dá querendo retribuição, fica com 7 olhos em cima querendo retribuição, nunca vai ser feliz. Versículo 17 tem um ditado muito interessante. O insensato não tem amigos, e pelo bem que faz, não será bem acatado. Na verdade, esse versículo aqui é uma coisa muito interessante. O texto, o original fala assim, o tolo, o insensato, diz, não tenho amigos, e por tudo de bem que eu fiz, ninguém me agradece. O tolo é aquele. O tolo, o idiota, né, é aquele que faz as coisas esperando que os outros agradeçam. Ninguém me agradeceu. Isso é típico nas comunidades paroquiais, né? Eu fiz uma coisa, o padre não me agradeceu. Eu fiz isso aqui e ninguém me falou nada. Essa é a atitude do tolo, do idiota. Faz as coisas esperando retribuição. Está escrito aqui, ó. O tolo diz, não tem amigos, e pelos meus benefícios, tudo que eu fiz, ninguém me agradeceu. O tolo, o insensato, que faz as coisas esperando agradecimento. E volta e meia a gente escuta aí, né? As pessoas, eu fiz isso com tanto amor, e ninguém me agradeceu, ninguém reconheceu o que eu fiz. Essa é a atitude do idiota. Por favor, não faça isso. Por favor, se você for fazer alguma coisa, principalmente pela comunidade, pela igreja, faça sem esperar agradecimento. Se ele vier, ok. Se não, você fez. É isso que importa. Tá terminando, gente. Vamos lá no versículo 20. O que eu falei para você? Isso aqui é muito de filosofia, muito da filosofia. Olha aqui, versículo 20. A queda de uma língua mentirosa é como uma queda na laje. Assim, a ruína dos maus virá de repente. Deixa eu te dizer uma coisa. Qual que é o sentido desse versículo? É mais ou menos isso aqui. Tipo assim, é melhor escorregar na laje do que na língua. Isso aqui é um provérbio muito comum que existia naquela época e era atribuído a Zenão. Zenão, que era um filósofo estoico. Nem era da Bíblia, era do dia a dia, provérbio popular. É melhor escorregar na laje do que escorregar na língua. E olha, e é verdade, é melhor você escorregar no chão, na laje, bater a cabeça, machucar, do que você escorregar na língua, que causa um mal muito maior, muito pior. Então é melhor escorregar na laje, escorregar na pedra, melhor escorregar na pedra do que escorregar na língua. Porque na pedra eu escorrego, bati, ralei, curou ali, mas se eu escorrego na língua, eu posso criar coisas que nunca mais eu possa reparar. Então é melhor escorregar na laje, na pedra, do que na língua. E a gente termina aqui, ó, no versículo 23, só para a gente entender esse versículo. Há quem se abstenha de pecar por falta de meios. Né? O pobre não consegue, às vezes, pecar porque ele não tem meios. Mas ressente o aguilhão do pecado, sente a dor do pecado, até em seu repouso. Vamos traduzir esse provérbio aqui de uma maneira melhor. O pobre, ele às vezes ele pode ser preservado do pecado porque ele não teve meios para pecar. Às vezes, o pobre não pecou porque ele é bonzinho. Não, às vezes ele não pecou porque ele não tinha condições de pecar, porque sendo pobre ele não tinha condições de pecar. Mas também ele pode se perder
né? Pode estar exposto a se perder, a pecar, né? Tendo medo de fazer frente a um tolo, né? Então, às vezes, o pecado não acontece por falta de meios, não por virtude. Tem que cuidar com isso. Às vezes eu tenho vontade de pecar e não tenho meios para pecar, né? Olha aí. Ah, você não pecou por quê? Porque você é bom? Não, porque eu não tive meios. Se eu tivesse meios, teria feito pecado. Então, cuidado. Cuidado com o pecado que às vezes não é realizado não por virtude, mas por falta de meios. Et crucem Domini fugit partis adversae, vitit teleu detribuda radicis Davidi. Aleluia.